Senhor, obrigado novamente por toda a graça que é derramada sobre nossas vidas. E a oração que eu faço ao Senhor, Deus, assim como o salmista nos ensinou e falou em Salmo 139, Deus, que a gente nunca cesse de clamar e pedir ao Senhor para esquadrinhar nossos corações, trazer a Deus a luz se há pecados, e que Teu Santo Espírito, ó Pai, sempre nos confronte quando há pecado em nossos corações, para que possamos confessar ao Senhor, nos arrependermos, ó Deus, e olharmos única e exclusivamente para a Tua cruz, ó Pai. Guia-nos até a Tua cruz, que possamos nos derramar aos Teus pés e possamos celebrar, ó Deus, graça do Senhor em nossas vidas. Abençoe esse tempo mais também da mensagem, que o Senhor conduza, ó Deus, nossos corações e mentes a podermos olhar para a Tua palavra e a podermos ser, ó Deus, através da Tua palavra, confrontados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor guarde nossos corações e nossas mentes. Repreendemos a atuação do diabo, ó Deus, ele não é bem-vindo em nosso meio. E que esse tempo e que esse momento, ó Deus, o Senhor tenha liberdade para falar aos nossos corações, ó Pai. É a situação que eu faço a Ti, Jesus, em Teu nome. Amém. Amém. Ó, para as nossas crianças, preste atenção aqui, ó. O que nós vamos falar hoje? A gente vai falar num texto em Tiago, capítulo 1. E Tiago fala nesse texto sobre desejos. A gente tem muito desejo no coração, né? Por exemplo, desejo para comer doce. Vocês têm desejo para comer doce, não tem? Vontade para comer? Então, Tiago vai falar um pouco sobre isso, sobre os desejos do nosso coração. E como esses desejos do nosso coração, como essas vontades que nós temos, elas podem nos levar a uma coisa muito ruim, que é o pecado. Então, presta atenção quando a gente vai falar a nossa mensagem, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre isso, coração, desejo, vontade, e como tudo isso vai virar para o pecado, tá? E para os adultos, abra suas Bíblias aí, em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Desejo, ó, esse é desejo no coração. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Nós falamos semana passada do 12, lemos 12, 13, 14 e o 15. E aí a gente parou a nossa mensagem somente no versículo 12. Então vamos ler de novo o versículo 12 e na sequência a gente vai falar os outros 3 versículos. Feliz, estou lendo na NVT. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos guiam, que nos seduzem e nos arrastam. E esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Semana passada nós ficamos apenas no versículo 12, e aí a gente olhou um pouco sobre como que as provações, as dificuldades, elas podem nos promover e nos levar a celebrar as coisas boas da vida. A celebrar, é meio difícil, né? Provações, dificuldades, celebrar coisas boas. Mas Tiago vai falar muito nesse tom sobre as provações, sobre as dificuldades e como elas vão promover dentro de nós um olhar para a fé e como Deus atua em tudo isso. A gente falou também semana passada que esse versículo 12, ele é uma articulação entre os versículos do 2 ao 11 e do 13 até o 18. Quando Tiago usa provação, a palavra grega para provação é peirazo. E essa é a mesma palavra que Tiago utiliza para tentado nos versículos seguintes, do 13 em diante. A ideia aqui, pelo que tudo nos indica, é que Tiago usa esse trecho como nós falamos isso como uma palavra de ligação entre o que está sendo dito antes e o que vai ser dito agora para frente. E isso ele faz uma transição, né, de provação para tentados agora. E aí, cada provação, cada dificuldade, ela carrega com ela uma tentação, uma sedução interna para o pecado. Deus pode trazer ou
permitir as provações. Mas Tiago, ele vai insistir que Deus não é o autor da tentação, versículo 13. E a sedução ao pecado, ela vem da nossa própria natureza pecaminosa e não vem de Deus. E aí Tiago fala isso do 14 até o 15. Bom, uma outra tradução, a NVI, ela vai sugerir, nesse trecho do versículo 13 que nós lemos, vai lá do 13 em diante, tá bom? Ela vai sugerir nesse versículo 13 que todo ele é sobre a tentação. E aí lá é um pouco diferente, a gente leu na NVT, né? Eu vou ler a NVI aqui. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Bom, o que tem diferente? Na verdade, todas elas, em português, todas as traduções, elas vão concordar com a ideia da tentação, elas vão concordar com essa transição que Tiago coloca aqui como ponto-chave. Essa transição do pôr à prova, das provações postas à prova, agora para a tentação que ele vai trazer no versículo 13. E a melhor maneira de nós lidarmos com esse movimento do texto que Tiago vem escrevendo e nos mostrando, é que, numa linha bem sólida, que ela poderia ser traçada entre o versículo 12 e o versículo 13, é como se Tiago ele tivesse abandonado o tópico do pôr à prova e passado agora para a questão da tentação. A preocupação de Tiago, queridos, antes de tudo, é ajudar os leitores da época. Lembre-se, também sempre tem que trazer isso em consideração. Para quem era que Tiago estava escrevendo? Para pessoas que estavam passando por diversas dificuldades. Para pessoas que estavam sendo perseguidas, mortas, que fugiram de suas terras, né? Então a preocupação de Tiago era ajudar esses leitores a resistir às tentações que vêm junto com a provação. Pois cada provação, ela traz uma tentação. Por exemplo, a dificuldade financeira, ela pode nos tentar a questionar a providência de Deus em nossas vidas. A dificuldade financeira pode, por muitas vezes, nos fazer, além de questionar, tomar atitudes e decisões erradas. A morte de uma pessoa querida, de um familiar, de um amigo, pode nos tentar a questionar o amor de Deus por nós. O sofrimento do pobre justo e o conforto do ímpio que é rico pode, por vezes, nos tentar a questionar a justiça de Deus, ou até mesmo a sua própria existência. Pare e pense todas as vezes que você foi posto à prova, se a sua resposta frente às dificuldades que estava passando eram respostas que mostravam mais o seu coração ou mais uma confiança no que Deus poderia fazer. Pare e pense, todas as vezes que nós fomos confrontados ou fomos postos à prova, como por muitas vezes nós permitimos e damos vazões para as tentações para não confiar em Deus, para não depositar a nossa esperança em Deus, para não buscar primeiro o Senhor. Nós buscamos várias outras coisas para poder ser as respostas que nós queremos. E parece que quando tudo que a gente está procurando ali já não deu mais uma saída, o que nós fazemos? Senhor, já fiz de tudo, e agora? O que eu posso fazer? É natural esse processo. Eu faço isso, eu imagino que vocês também façam isso. Nem sempre nós vamos até o Senhor como a primeira opção de nossas vidas. E aí paira essa forte inclinação a ser tentado a não olhar para o Senhor. Por vezes, queridos, os testes que nós passamos sempre incluem a tentação. E a tentação em si, ela também é um teste. Por isso a frase persevera na aprovação, no versículo 12. Ela exige que nós possamos superar esses tipos de tentações. Mas como lidar com isso quando parece, por vezes, que Deus é quem envia as provações? Já pararam para pensar sobre isso? E ainda mais quando a gente olha para o Antigo Testamento. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, por vezes a gente vê Deus provando o seu povo. Por exemplo, lá com Abraão, Deus colocou Abraão à prova quando mandou ele sacrificar seu filho Isaque.
Deus testou Israel quando colocou Israel cercada pelos povos que eles não retiraram para entrar na terra prometida, lá em Juízes capítulo 2. O Senhor também testou o rei Ezequias quando deixou ele por conta própria na chegada dos babilônicos. Deus, no Antigo Testamento, a gente vê diversas vezes provando a fé, ou provando o coração, ou provando o caráter, ou provando as decisões das pessoas. E às vezes até mesmo nós também questionamos, será que o que nós passamos, ou as dificuldades que nós passamos, são provas que Deus está nos enviando? A grande questão, queridos, é que, embora Deus ponha à prova, ou Deus testa os seus servos, ou nos testa, é a fim de fortalecer a nossa fé. Nós já falamos sobre isso. É a fim de que, ao sermos provados pelas dificuldades que vêm, nós possamos voltar nossos corações para o Senhor, para que a nossa fé seja fortalecida, para que haja sabedoria, para que a gente deixe de olhar para nós mesmos e olhemos para o Senhor. E Ele nunca tenta induzir ao pecado ou destruir a nossa fé. Se Deus, por acaso, manda alguma provação ou alguma dificuldade, tudo isso que possa estar acontecendo, ela nunca vai ser para que percamos a nossa fé, ou para que a gente peque perante o Senhor. Não, não é para isso. Deus não faz dessa forma. E Tiago deixa bem claro. Deus não nos induz ao pecado. É impossível Deus induzir qualquer pessoa ao pecado, porque não há pecado em Deus. Nós falamos na escola dominical um pouco sobre isso. Deus não pode. Deus não pode. Não faz parte da essência de Deus induzir alguém ao pecado ou ao erro, ou destruir-nos. Isso não são coisas completamente distintas. Isso é uma percepção humana que foge completamente da essência de quem é Deus. Por esse motivo, apesar dessa palavra ela ter a mesma raiz que é peira, né, tentação e provação, ter a mesma raiz, ao ser usado para aprovação externa quanto para aprovação interna, nós precisamos distinguir essas duas palavras. Tem um trecho de um livro intertestamentário. Intertestamentários são aqueles livros que foram escritos no período pós-Malaquias e antes, eu vou falar uma coisa que pode chocar, antes de Marcos. Depois eu posso explicar melhor sobre isso, tá? Porque às vezes fala assim, qual é o primeiro livro do Novo Testamento? É Mateus. Não, algumas fontes atribuem que Marcos é o primeiro livro, mas não vem ao mérito da questão. Só vamos entender o seguinte, o período intertestamentário é o período onde Deus deixou de falar com o povo. E durante esse período, de cerca de 400 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento, há vários escritos. E um deles é um livro chamado Eclesiástico. E aí, outra coisa muito importante, lembra que a gente está falando? Que Tiago, ele é muito influenciado pela cultura, pela tradição, pelo pensamento judaico. Tiago estava dentro de Jerusalém. Tiago era um mestre dentro de Jerusalém. Então, todos esses textos, todas essas culturas judaicas estão muito presentes nas falas de Tiago. Diversas vezes nós vemos Tiago sempre apontando para o Antigo Testamento de uma forma a instruir. Então, alguns autores atribuem muito fortemente que essa escrita de Tiago teve uma influência muito forte nesse texto de Eclesiástico. E aí eu vou ler esse trecho para nós. Diz o seguinte: não digas, é por causa do Senhor que me afastei, pois o Senhor não faz o que detesta. Não digas, foi Ele quem me desviou, pois Ele não precisa do pecador. O Senhor odeia toda abominação. Não pode ser amado pelos que temem. Ele mesmo criou o homem no começo e o entregou ao seu próprio arbítrio. Se quiseres, podes observar os mandamentos. Ficar fiel depende da tua boa vontade. Ele colocou junto a ti o fogo e a água. Podes estender a mão segundo a tua escolha. Aos homens são propostas a vida e a morte. A cada um será dado segundo a sua escolha. Pois é grande a sabedoria do Senhor, e Ele é forte e poderoso, e vê todas as coisas. Seus olhares se voltam para os que temem, pois Ele mesmo conhece todas as obras dos homens. A ninguém prescreveu que fosse ímpio, a ninguém deu permissão para pecar. Não desejais uma multidão de filhos sem préstimos, nem te alegres com os filhos dos ímpios.
lendo esse trecho, né, para poder nos mostrar e encorajar essa percepção da divisão da palavra peira, para a provação e para a tentação, como Tiago ele nos mostra que por mais que elas tenham a mesma raiz, Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus não tenta e não leva ninguém ao mal. E esse ponto, queridos, ele é preciso ser visto à luz do centro principal desse texto do versículo 13, que é o a ninguém tenta no final desse trecho. O que nós precisamos entender é que a tentação, ela é um impulso para pecar. E uma vez que Deus não é suscetível a qualquer desejo para o mal, ele não pode ser visto desejando que isso se realize em mim e em você. Esse é o ponto-chave do versículo 13. As dificuldades, elas vêm, as provações, elas vêm, a tentação, por mais que a mesma raiz, ela vem, mas tem um ponto-chave ali que elas acontecem não porque Deus manda, porque em Deus não há mal, mas acontece por conta dos nossos corações, por muitas vezes nos levar e nos induzir ao que o Tiago vai falar agora no versículo 14. No versículo 14, Tiago atribui a tentação ao mau desejo de cada pessoa. E aí, nas traduções que nós lemos, não aparece a palavra mal. Se a gente olha na NVI, a NVI vai dizer que cada um é tentado pelo mau desejo. O que trecho que nós lemos, né, versículo 14, né? A tentação vem de nossos próprios desejos. Por que eu falo dessa palavra mal? Porque outras traduções também trazem o mal, mas quando a gente olha para o original, no grego, não tem nenhuma palavra que vai traduzir o mal aqui. O mal, a ideia do mal, ela está muito mais ligada porque a gente vai falar sobre os desejos que partem do coração. E o ponto-chave aqui é desejo. A gente encontra essa justificativa para o mal na palavra desejo, né? E a palavra que Tiago utiliza aqui é epitemia, significa desejos. E essa palavra, quando ela é vista no Antigo Testamento, e talvez algumas vezes no Novo Testamento, elas não trazem o mesmo sentido que Tiago apresenta aqui, como também outros textos do Novo Testamento vão apresentar para essa palavra desejo, né? E a aplicação mais prática dela seria desejo carnal, desejo ilícito, seriam aquelas vontades que não são boas. Essa é a essência da palavra desejo que Tiago utiliza aqui. E essa palavra, ela, por vezes, ela carrega uma conotação mais sexual, mais voltada ao que nós acabamos de dizer aqui. Mas ela tem, em geral, um sentido mais abrangente, incluindo qualquer anseio, qualquer vontade, qualquer desejo humano pelaquilo que Deus proíbe. Vamos ver dois textos que utilizam essa palavra, que trazem esse sentido. Algumas folhas à frente aí, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2, versículo 11, vai dizer o seguinte: Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos, epitemia, dos desejos carnais que lutam contra a alma. E aí, 1 João capítulo 2, versículo 17. E este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, epitemia. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Estou trazendo esses outros versículos só para justamente justificar o ponto que Tiago fala sobre esses desejos do coração. Sobre como esses desejos, como os maus desejos, como as inclinações, elas podem nos levar a algo. O que Tiago nos traz, queridos, é a responsabilidade pela tentação e pelo pecado diretamente sobre os ombros de cada ser humano. O que Tiago está dizendo é que a responsabilidade pelo pecado é nossa. Somos nós os culpados. O que parte de dentro de nós. Ele vem através dos estímulos que há dentro do nosso coração. Ele vem através dos desejos que estão dentro de nós. Desejos esses raizados por N coisas
que nós por vezes adoramos no lugar de Deus em nossas vidas. Então, quando nós somos inclinados e ouvimos e atendemos às tentações, esses desejos começam a ser aflorados. E um ponto-chave é que nem mesmo o diabo, ele deveria receber algum crédito por conta desses desejos que partem do nosso coração. John Piper tem uma frase dele que ele fala muito interessante. Ele diz que ninguém vai ao inferno por conta do diabo. Nós vamos ao inferno por conta dos nossos próprios corações, dos nossos próprios desejos, por conta das nossas próprias vontades. Nem mesmo as sugestões do diabo, do maligno, elas são ocasiões ao perigo antes que elas fossem ruminadas e dadas vazões dentro do nosso coração. O que ele faz é simplesmente pegar aqueles desejos mais imundos, mais ridículos, mais maléficos, mais maldosos, mais infantis que possam existir dentro dos nossos corações, e esses desejos nos levar ao pecado. Tiago, ele usa o recurso da metáfora aqui para transmitir um modo de operação desse mau desejo. Ele usa a metáfora da pesca para poder dizer. A isca, não sei se vocês já pescaram, né? A isca está ali, você já teve essa oportunidade, você põe a isca no anzol, joga na água, essa isca atrai o peixe, quando atrai o peixe, a gente retira o peixe da água. Uma outra curiosidade sobre pesca, também não sei se vocês gostam, eu gosto de pescar, não sou um pescador nato, né? Mas eu gosto de pescar. Quando você vai pescar, principalmente no rio, você precisa cevar o poço. O que é cevar o poço? Geralmente você pega ali uma bola você faz várias bolinhas, né? Então você vai colocar milho, sangue de boi, farinha, melaço, você põe ração de coelho, terra de formigueiro, enfim. Você vai fazendo uma bola ali, chama isso de ceva, você prepara e vai fazendo bolinhos. E aí você vai e acha um poço onde você quer pescar. E aí você joga as bolas de ceva ali. Aquelas bolas de ceva, elas começam a dissolver e vão atraindo os peixinhos para que você possa pescar. Aí na sua vara, no seu anzol, dependendo do peixe que você vai pescar, você tem que colocar uma isca que seja atrativa para o peixe. Para que quando ele chegar ali, você possa fisgar esse peixe. Tem peixe que gosta de fruta, tem peixe que gosta de outros peixinhos, e aí vai, depende do tipo de peixe. O Tiago está falando aqui, queridos, é exatamente a mesma coisa. As provações, as dificuldades, elas vão acontecendo ali na nossa vida. É normal, todo mundo passa por elas. Todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por provações. E as tentações, elas também acontecem. Todo mundo é tentado por alguma coisa. E às vezes a gente permite que algumas coisas possam estar permeando o nosso pocinho, nos atraindo, para que quando o pecado estiver bem forte, nos fisgar para fora dessa água. Às vezes a gente permite que o celular seja uma tentação. Às vezes a gente permite que as amizades sejam tentações. Às vezes a gente permite que o dinheiro seja uma tentação. Que a família seja uma tentação. Que a necessidade por status, por aquisições, por ganâncias seja uma tentação. Enfim, várias coisas que podem nos fisgar, que podem nos retirar do rio. E Tiago vai falar que a tentação é como uma pesca. Vamos ler o versículo de novo para poder ficar bem claro. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem, que vão nos arrastando, que vão nos mostrando, aqui tem coisa boa, vem cá, aqui tem comida, um mundaréu de água. Ficar pensando na vida dos peixes, um mundaréu de água cheio de coisas boas, eles são atraídos por alguma coisa que vai os retirar dali. E a tentação faz a mesma coisa com a gente, queridos. Elas parecem que são boas, elas parecem que são legais, elas nos alimentam, elas estão nos seduzindo para nos arrastar e retirar, nos tirar da água. Por isso Tiago fala que é de cada um de nós a responsabilidade, o peso sobre a tentação, o peso da tentação. No versículo 15, Tiago usa uma outra metáfora para descrever essa situação
que a pesca, que o ser fisgado nos leva para a vida espiritual. Esses desejos dão luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. E o pecado, uma vez existente, se consumado, ele produz a morte. Todos os peixinhos que eu tirei da água morreram. Não, mentira, alguns eu voltei, que eram muito pequenos. É só para poder dizer, todas as vezes que nós somos seduzidos pelas tentações, que nós damos abertura, liberdade, os desejos que nós damos às liberdades em nossas vidas, nós somos arrastados para a morte. Somos arrastados para o pecado. Tiago não diz como é que é o desejo, né? Como que o desejo pode conceber algo. Ele não tem assim um passo a passo do que acontece. Ele só diz, você é tentado, você dá liberdade e isso gera uma morte. Mas sem dúvida, Tiago tem em mente a resposta ativa de uma pessoa que é tentada. A tentação, diz Tiago, envolve o desejo inato em direção ao mal, pois é seduzido pela atratividade superficial do pecado. Nós somos atraídos por coisas tão bobas, tão banais, que por vezes achamos que aquilo nos põe no controle das coisas, que nos põe no controle da situação, que nos põe no controle das nossas emoções. O Tiago está dizendo, olha, nada mais é do que o seu coração respondendo a esses estímulos. Se a tentação não é afastada de imediato, queridos, ela produz o pecado. Nós podemos transformar um desejo legítimo em um desejo pecaminoso. Os desejos, eles devem estar sob o controle e não controlar as nossas vidas. Devemos controlar os desejos e não ser controlado pelos desejos. E aí para uma grande luta, uma grande dificuldade. Como que podemos controlar os desejos se por vezes somos nós que controlamos os nossos corações? Essa conta não vai fechar. Essa equação não vai levar a lugar. Na verdade, leva à morte, leva ao pecado, leva à destruição. A única forma de nossos corações e dos desejos e das tentações que estão ao nosso redor serem controladas, dos desejos dos nossos corações serem controlados, é quando Deus governar nossas vidas. Enquanto nós estivermos no centro das decisões, enquanto nós estivermos governando os nossos próprios desejos, governando as nossas próprias vontades, governando as nossas próprias angústias, aflições, medos, governando tanto coisas boas quanto coisas ruins, estaremos muito suscetíveis a cairmos nas tentações, a nos rendermos àquilo que nos afasta de Deus. Por isso que Tiago põe o foco sobre o homem. Não é Deus que nos leva ao pecado, porque não pode haver pecado em Deus. Mas lembra que a gente falou lá no início do versículo 12? Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e as tentações. Feliz é aquele que coloca o seu coração em quem realmente tem importância em suas vidas. Porque desses serão a coroa da vida. Porque desses não se sucumbirão à morte ao ser atraídos pelo pecado. Porque esses que são governados pelo Senhor e não por eles mesmos, vão encontrar na cruz de Cristo, na graça de Deus, na bondade do Senhor, formas e jeitos de vencer as tentações. Um parênteses aqui muito importante. Ser cristão ou ser maduro não quer dizer que nós não vamos enfrentar tentações. Vamos passar por tentações. Independente do seu tempo de jornada de vida cristã,
Todos nós vamos ser tentados por alguma coisa. Todos nós vamos ser tentados a não olhar para o Senhor, a não confiar em Deus. Todos nós vamos ser tentados, só que a grande diferença está na infrequência que nós sucumbimos a essas tentações. A grande diferença está na forma, nas coisas que nos tentam para não olharmos para Deus. Quanto mais vencermos e quanto mais cheios nós estivermos da palavra, do Espírito, da comunhão, do relacionamento com Deus, mais fácil será nós ignorarmos as tentações, ignorarmos o nosso coração, ignorarmos as nossas vontades, ignorarmos os nossos desejos e olharmos única e exclusivamente para quem tem importância e relevância em nossas vidas. Tiago fala: esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera morte espiritual. A nossa natureza, queridos, ela é falha, ela é pecadora. É impossível vivermos ou vencermos isso por nós mesmos. Não dá. Não dá. Porque tem diversas outras coisas que por vezes são mais atrativas do que Deus. Diversas outras coisas. E é ruim isso. É mau. É danoso. Nos põe uma barreira ali muito forte entre relacionamento com Deus e vida. Mas por mais difícil que seja, queridos, e aí eu não sei se você tem lutado com alguma tentação, alguma dificuldade no seu coração, mas por mais difícil que possa ser, se lembre que para vencer as tentações e não sucumbirmos, não ir à morte, não depende de nós. Não é o que nós fazemos. Mas falamos que Deus tem que estar no centro, não é o que nós fazemos. Porque chegamos de mãos vazias ao Senhor. E o que é para ser feito já foi feito na cruz. O Senhor já morreu por nós e já venceu o pecado por nossas vidas. E Hebreus fala lá em capítulo 2, versículo 12, que Ele mesmo passou por tentações. O Senhor nos ensinou que Ele passou por tentações, mas não se entregou a nenhuma tentação. Ele é o exemplo perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é a ação perfeita para poder nos permitir não sucumbir e não ir à morte. Então, se você tem lutado com alguma coisa, não se sinta menos crente pelas tentações que você passa. Não se sinta menos crente. Mas sintam que Deus pode te ajudar a poder superar, a vencer e a lidar com elas. Por quê? Elas servem para produzir crescimento dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Todos nós vamos ser tentados, independente do tempo, do nível, se pode dizer, da caminhada, da maturidade cristã. Mas a resposta que nós damos a tentações vão dizer muito respeito ao que governa nossos corações e nossas mentes. E Tiago vai dizer: feliz é aquele que persevera. Feliz é aquele que vence. Feliz é aquele que não se entrega às provações e às tentações, porque esses receberão a coroa da vida e não experimentarão a morte. Que possamos ser essas pessoas felizes, bem-aventuradas, que vencem as tentações, que vencem as inclinações do coração, que confiam única e exclusivamente no Senhor. Que Deus nos ajude para isso, queridos. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado mesmo, Pai, porque por nós é completamente impossível vencermos as tentações, as dificuldades, aos desejos do nosso coração, ó Deus, se nós não confiarmos no Senhor. Que esses desejos, ó Pai, não nos controlem,
não governe, ó Deus, nossos corações, mas que nós possamos, ó Pai, ser governados única e exclusivamente pelo Senhor em nós, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a olharmos fitamente para o Senhor, a não titubearmos, ó Deus, durante o nosso caminho, e a entender, ó Deus, e reconhecer que a Tua graça nos basta, ó Pai, para todas e quaisquer inclinações que possam existir em nossos corações, ó Deus. Que elas sejam caídas por terras, ó Pai. Que o foco, que o desejo, que a disposição do nosso coração não seja em nós, ó Pai, mas seja o Seu sacrifício perfeito, ó Deus. Me ajude a Tua igreja, ó Deus, a vencermos, ó Pai, as nossas dificuldades e a olharmos para Ti, ó Pai, acima e apesar de todas as coisas. Obrigado, Deus. Obrigado mesmo por esse tempo. Obrigado por Tua palavra, Pai, e que ela nos ajude a mantermos os olhos fitos em Ti, Jesus. A oração que eu te faço em Teu nome, ó Deus. Amém. Um dos grandes desafios, quando a gente ouve a mensagem como a gente teve agora, falando sobre tentação, sobre desejo, sobre nosso coração, sobre a inclinação, é trazer um peso para as nossas vidas. Tem sim um peso. Tem que existir o peso. Temos que ser confrontados sobre esse peso. Mas muito maior que o peso do pecado é a vitória, é a leveza da cruz de Cristo. Muito maior que a nossa ida ao inferno por conta dos nossos pecados é a nossa ida ao céu por conta da graça e sacrifício de Jesus. Que essa certeza, queridos, de vencer os pecados, de vencer as dificuldades, de vencer os maus desejos do nosso coração, possam sempre ter um foco, uma luz, uma linha ligada na cruz de Cristo, no sacrifício do Senhor, na vitória que nós recebemos em Jesus. Que a gente experimente essa vitória todas as vezes que fomos levados ao pecado, tentados a pecar, sucumbindo aos nossos próprios desejos. Que a gente lembre da cruz de Cristo, do sacrifício do Senhor, para que a gente viva amando a Deus, para que a gente viva glorificando, adorando a Deus, rendendo glórias e louvor ao Senhor, como nós acabamos de cantar. Amor maior que esse não há. Sacrifício maior que esse não há. E esse sacrifício, esse amor, nos dão tudo aquilo que nós precisamos para vencer. Que Deus te ajude, possamos ter uma excelente semana, abençoada pelo Senhor, vencendo as tentações, vencendo as provações e olhando fitamente no sacrifício para Jesus Cristo. Que o Senhor governe suas vidas, seus corações e experimente mais o Senhor em nós. Deus abençoe a todos. Excelente semana.